Muito bem, quarta-feira é dia de coluna Sua Saúde. Eu falei, hoje o programa tá cheio de notícia boa, né? Notícia bacana para enaltecer a nossa cidade. O Donato e o Wander estavam agora há pouco com a gente aqui. São dois grandes entusiastas, né? Duas pessoas que acreditam muito em Canoinhas e é muito legal de conversar com pessoas. A gente sente isso, né, Estela? A vontade de fazer as coisas melhorarem. Sim. E agora a gente tem uma notícia que muito nos orgulha, que está aqui o Dr. Lucas Galotti, ele é médico cirurgião plástico, é aqui de Canoinhas, e ele compartilhou com a gente uma notícia muito bacana. Na semana passada, ele fez a cirurgia de uma australiana que veio para cá especialmente para se tratar com ele, e é claro, a gente vai falar sobre cirurgia plástica e tudo, mas essa acho que é uma notícia que muito nos enaltece. Seja bem-vindo, Dr. Lucas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre a minha profissão e sobre que a gente tem trazido de bom aqui para nossa cidade. Legal, querem participar também? Manda 36225674 no WhatsApp, né, sua pergunta, e também pelos nossos chats no YouTube, no Facebook, também pelas rádios, pode mandar a sua questão pela Nativa e pela Bela Vista FM. Doutor, antes da gente falar sobre cirurgia plástica como um todo, assim, conta pra gente, como é que foi essa história da australiana? Então, assim, historicamente o Brasil ele já é uma referência para o resto do mundo, né? Pitangui. Desde a da época do Ivo Pitangui, né? Na cirurgia plástica, né? E continua sendo hoje, nos últimos anos, mais do que nunca, as principais técnicas modernas que são utilizadas hoje foram criadas por cirurgiões brasileiros, né? Então existe esse turismo de cirurgia plástica por parte de estrangeiras, né? Que vêm ao Brasil para fazer cirurgia plástica, né? Claro que para Canoinhas, cidades do interior, é um pouco menos comum, porque a gente não tem aeroporto, né? Mas acontece, a gente... Por Três Barras não completa toda a necessidade, né? Não atende a demanda. Exatamente. Mas já teve casos, sim, que a gente operou pacientes de fora. O ano passado a gente operou uma paciente da Espanha, e esse ano acabou vindo uma paciente australiana, né? Até inicialmente foi um baque ali pro pessoal que não fala inglês do hospital, tava todo mundo meio apavorado. Porque o senhor fez dentro do Hospital Santa Cruz. Exatamente, todas as nossas cirurgias são ali no Hospital Santa Cruz. A referência é o Brazilian Body, que eles falam, que é o formato do corpo da brasileira, que é isso que eles em busca ou não? Não está relacionado? Duas coisas, a qualidade da cirurgia, né? Não necessariamente o estilo de vida do brasileiro, até porque isso é muito relativo, né? Você pega aqui no sul para o Rio de Janeiro, já muda muito o padrão do resultado de cirurgia plástica, né? E o segundo atrativo, querendo ou não, pela desvalorização da nossa moeda, é o preço, né? Olha só! Para quem ganha em dólar, acaba sendo barato fazer uma cirurgia plástica no Brasil. Mas obviamente que não é o fator decisivo, porque ninguém vai entregar também, né, o seu corpo para, né? Primeiramente o fator da qualidade, né? A Estela é uma grande entusiasta da sua profissão, ela era seguidora fiel do Dr. Ray, não sei o que aconteceu com o Dr. Ray. Ele me segue no Instagram, inclusive. Sério? Se seguem? Eu gosto muito, assistia muito do Dr. Ray, o Botcha também com o Dr. Nassif e o Dr. Paul, né? Agora não lembro o sobrenome dele, mas é muito legal. Claro, a gente está falando das nossas referências midiáticas, mas o senhor deve ter outras referências. Com certeza. O Dr. Ray, ele é um ator, né? Ele é um showman, né? Para cirurgião plástico em si, ele não é referência para nada. Acabou dos sonhos. Bem, segue ele lá. Não querendo mas o Dr. Ray não é referência para nada no nosso. Ele é um showman, né? Ele é um ator, como o senhor disse. Ele é um ator. E as referências no Brasil aqui, claro, a gente fala de Pitangui, que é notório no mundo, né? Mas vocês têm, obviamente, que outras referências, né? Com certeza, né? Hoje, né, é muito dividida a cirurgia plástica em setores, né? Por exemplo, cirurgiões referência em nariz, cirurgiões referência em mama, cirurgiões referência em contorno corporal, né? Lipoaspiração, desculpe que a minha voz está indo embora, né? Então é muito dividido, assim, né? Cada vez mais os profissionais procuram ser subespecialistas em alguma área. O senhor falou ali da dificuldade com o inglês e tal. O senhor fala inglês? Eu falo inglês. Tá, porque senão fica, imagina, falando uma information pra pessoa, a pessoa já tá nervosa. Até porque tudo começa com uma consulta online. Tá. E isso também é a facilitação da telemedicina, né? Exatamente. Então, a pandemia regularizou essa telemedicina para nós, né, que foi um grande ganho.
Então, hoje em dia, a paciente agenda uma consulta online, a gente fala por vídeo chamado. Né? No caso da Austrália, a gente teve que ajustar um pouquinho o fuso horário, né? Que são 12 horas de diferença, né? Então, a gente fez uma consulta online, em inglês, obviamente, né? Falamos sobre tudo. O exame físico é um pouco adaptado, né? Nesses casos, né? A gente conta com a ajuda de uma fita métrica, um manequim para ir explicando ao paciente como fazer as medidas e tudo mais, né? E aí a gente chega num consenso do qual a cirurgia é indicada, né? A paciente pode mandar fotos, também a gente tem sistemas hoje de simulação, né? Então a gente simula o resultado para ela ver se gosta, né? Isso ajuda muito em casos de cirurgia com prótese. Tem uma forma de simular com o próprio corpo da pessoa. Com o próprio corpo. Então ela manda fotos, né? O sistema cria um avatar dela, legal. A gente coloca a indicação da cirurgia e ela consegue se enxergar, né, em 3 dimensões para ver se é realmente aquilo que ela gostaria que fosse feito com o corpo dela. Que legal, né? Muito interessante. Muito interessante. E ela ficou aqui alguns dias, ou foi um bate e volta, assim? Ela ainda está no Brasil, né? Então ela fez a cirurgia na semana passada. Ela vai retornar nessa sexta-feira para fazer a revisão presencial, né? E daqui mais ou menos 10 dias ela retorna para a Austrália, né? Pena que, né, claro, a gente não quer expor ela, a gente tá falando da notícia do modo, assim, subjetivo, vamos dizer, né? Porque senão eu poderia praticar meu Duolingo, que eu tô fazendo desde janeiro, poderia aproveitar e praticar com ela. Isso eu tô fazendo pela internet, inclusive, né? Sim, é pelo aplicativo. E só a versão gratuita, porque a paga eu ainda não tenho coragem de fazer. Mas vai estar aqui uns americanos semana que vem. Vem os americanos aqui que vão fazer o intercâmbio do pessoal da Igreja Batista, vão estar aqui com a gente semana que vem. Mas a pergunta que eu queria fazer sobre a paciente específica é das impressões dela aqui da região, se ela comentou e tal. Ela primeiramente teve um pouco de choque de realidade com cidades pequenas. Ela vem de uma grande capital lá. Ela mora em Gold Coast, né, que é uma cidade de 1 milhão nossa. Meu Deus, imagina o parâmetro. Uma Curitiba, mais ou menos. Aí sai de lá para vir para uma cidade bem pequena, acha estranho, né? Questão de padrão de hospitais também é muito diferente na Austrália do que no Brasil, né? A gente sabe que existe uma certa precariedade em alguns pontos do hospital, né? E aqui o sistema público é integrado com o particular, digamos assim, né? Até eu expliquei para ela que os hospitais aqui são beneficentes, né? Então o custo particular que o hospital arrecada, né, de uma cirurgia dessa, ele acaba utilizando para beneficiar atendimentos públicos, né? E aí, que é um modelo que lá não é assim. É um modelo que lá não... E a pessoa fica maravilhada, não fica? Ela daí acha muito legal. A gente critica tanto aqui, mas é isso que o senhor falou mesmo, né? O particular custeia aquele que... Né, o nosso Hospital Santa Cruz funciona assim. Custeia aquele que não tem condição de pagar. Claro, tem as falhas, tem um monte de falhas, mas é um sistema que... com tudo isso funciona, né? Tá funcionando assim há 80 e poucos anos, né? Exatamente. Doutor, o que as pessoas mais procuram quando te procuram para fazer cirurgia plástica? Qual que é a região que elas mais buscam fazer uma diferença, uma mudança? Então, claro que existe o fator, né, da minha especialização, né? Então eu acabei me especializando mais em cirurgia de mama e contorno corporal, né? Tem algumas cirurgias que eu não faço, como nariz, por exemplo, implante capilar, tudo mais, né? Isso acaba segregando um pouco a procura, né? Mas de modo geral, a cirurgia plástica, ela tem uma procura maior justamente em mama e contorno corporal, né? Principalmente a mulher que teve filhos, né? Que enfrentou mudanças no seu corpo para poder gerir sua prole, e ela quer, depois que encerrou a fábrica, digamos assim, recuperar a autoestima, elevar as mamas novamente, né, deixar as mamas mais firmes, corrigir aquela flacidez que fica na barriga e tudo mais, poder vestir uma roupa e se sentir bem, né, melhorar a autoestima e tudo mais. A mama claro, o senhor já até citou, a maioria das mulheres querem, né, firmar as mamas, mas existe muito pedido de redução ou acréscimo de mama? Existe. Hoje, a cirurgia de mama que a gente mais faz é mastopexia com prótese, né? Que seria
colocar uma prótese, retirar o excesso de tecido que está flácido e elevar as mamas, né? Com silicone. Com silicone, essa seria a maior procura, né? Porém, depende da anatomia da pessoa, né? Tem aquela pessoa que sempre teve a mama muito pequena e vai só aumentar, vai só colocar prótese. E tem aquela pessoa também que tem a mama muito grande e precisa reduzir até para evitar problemas de coluna e tudo mais. Mas a maioria é para aumentar. Para aumentar. Aí até cabe um alerta, né, doutor? Porque até recentemente não tem tantos casos, mas teve uma época ali que tinha muito caso de cirurgia clandestina, de colocação de prótese, né, de silicone, coisas que fazia em casa, né, gente que atendia em casa, né? E tem muita gente que tem o problema. No Paraguai tem bastante. Né? Compra lá e traz aqui e manda alguém colocar. E tem isso, o submundo acho que existe em tudo que é área, né, na cirurgia. Mas é um perigo risco de morte, né? Com certeza. E até bumbum também, né? Colocava lá, às vezes começava a escorrer, né? Coisa horrível, né? Virava a prótese. Aquela André Surak, não aconteceu isso? Mas ela foi uma substância que ela injetou, não foi... Mas é isso daí, né? São cirurgias... Acho que PMA, alguma coisa assim, não lembro. Clandestinas, muitas vezes, ou... com produtos que não são seguros, né, com técnicas que não são seguras. Às vezes dá certo, mas às vezes dá muito errado. Dá muito errado. É um risco, né, que a pessoa tá colocando em risco a própria vida, né? Agora, doutor, a questão daqui, da nossa cidade especificamente, as pessoas buscam muito exatamente o que quando te procuram? Eu trabalho com uma linha de naturalidade de resultados, né? Então, próteses pequenas, médias, né, sem extravagâncias, procurar manter a segurança e a naturalidade em primeiro lugar, né? Então a gente trabalha com próteses sempre dentro da proporção da paciente. Nem sempre é preciso usar prótese para elevar as mamas, por exemplo, né? A gente usa aparelhos de alta tecnologia em termos de lipoaspiração, por exemplo, né? Então até falo para as pacientes, hoje eu tenho uma estrutura, né, que qualquer hospital de ponta no Brasil, né, teria para te oferecer em termos de lipoaspiração, né, em termos de tecnologia de material, né? A Júlia está perguntando aqui sobre os riscos da cirurgia, porque ela já viu muitos casos, pessoas, por exemplo, se eu citou a lipo, de irem para lipoaspiração saudáveis e acabarem morrendo. Esse risco está ligado mais à qualidade de quem faz, ou que às vezes não está certificado, enfim, ou porque é um risco que existe mesmo, que a pessoa tem que estar consciente. Nunca a gente pode dizer que não existe risco nenhum em qualquer procedimento cirúrgico, a gente estaria mentindo, né? Porém, você tem que estudar quais as principais complicações e por que elas acontecem, né? Eu acho que o maior erro das pessoas é achar que lipoaspiração emagrece, né? Primeiro ponto que tem que ser bem estabelecido, né? Lipoaspiração é para dar contorno, né? Então, acho que às vezes todo mundo já ouviu, mas ela é magra, por que ela vai fazer lipo? É justamente o contrário. As magras que são indicadas a lipoaspiração, que você vai tirar aquela gordurinha que não sai com a academia, você vai afinar um pouquinho a cintura, são detalhes, né? Nós estamos falando de gordura abdominal e não visceral, isso? Exatamente. A visceral não tem jeito. A visceral é só dieta de atividade física. É só com uma atividade física. Exatamente. Então eu vou ter que ficar realmente mais algumas décadas fazendo atividade física. Mas assim, doutor, qual que é o paciente que não é aconselhável ele fazer? Aquele paciente que daqui a pouco tem algum tipo de diabetes ou é cardíaco? Qual que é a pessoa? Não é recomendável ela se submeter? Eu acho que o maior problema da cirurgia plástica acontece em pacientes obesos, né? Então, é o paciente que tem a expectativa que ele vai fazer a plástica e vai emagrecer, né? Às vezes ele procura o cirurgião que não está se importando muito com a saúde dele, só vai cobrar o valor da cirurgia e fazer, se vai ficar bom, se vai agregar risco, não importa, né? Então, eu digo muito não hoje no meu consultório. Eu acho que você tocou um assunto muito importante, esse não que o senhor diz, porque a gente está vivendo hoje numa sociedade da perfeição, né? Porque você entra no Instagram, todo mundo é perfeito, né? Tá todo mundo lá maravilhoso. Então você que não é, você sabe que você não é perfeito, você começa a se, né, a deprimir ali. E às vezes a pessoa realmente não tem, e eu já conversei com pessoas realmente que dizem, eu preciso fazer uma lipo, você olha, mas cara, você não precisa, você tá bem e tal. Mas a pessoa coloca na cabeça dela e vai, junta na grana, vai procurar o cirurgião. Eu acho que aí a importância, né, eu imagino que pelo que o senhor falou, que o senhor faz essa avaliação de
você não precisa, você não tem necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica, né? Às vezes não é nem questão de necessidade, é questão de indicação, né? Toda cirurgia tem uma indicação, né? Seja para lipo, seja para colocar prótese, né? Tem gente que não tem indicação de colocar prótese. Então, o principal objetivo de colocar prótese é aumentar a mama, né? Se a pessoa tem a mama muito grande, ela tem que reduzir a mama, não tem que colocar prótese, né? Então você não pode colocar uma prótese numa pessoa dessa, né? E sobre os riscos ali, né? Procedimentos que dão problema, que tem risco de morte, a gente chama carinhosamente da receita da desgraça, né? É um paciente que está acima do peso, que é sedentário, que não se cuida, né? E que quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, muitas vezes a pessoa, quando decide fazer cirurgia plástica, ela quer fazer tudo. Ela quer fazer a mama, ela quer fazer lipo do corpo humano, ela quer fazer o abdômen, ela quer fazer de tudo um pouco. Não dá, né? Então toda cirurgia é um trauma para o corpo humano. E as cirurgias plásticas, elas são cirurgias muito maiores do que outras cirurgias, como retirada de vesícula, como até a própria bariátrica, né? São cirurgias que geram um trauma maior. Então quem cicatriza é o próprio corpo da pessoa. Se eu for te operar e te gerar um trauma maior do que o teu corpo tem condições de cicatrizar, você vai ter complicações, né? Então, a maior parte das cirurgias que dão problema são essas cirurgias que é feito mais coisa do que a paciente suporta, né? Ou quando a paciente não está fisicamente preparada para aquele trauma. A Vera está perguntando aqui, por que a pessoa que faz a bariátrica precisa passar por tratamento psicológico? Porque a obesidade tem muita relação com ansiedade, né? Distúrbios de ansiedade. Então, muitas vezes a pessoa é obesa porque ela é muito ansiosa, ela acaba descontando na comida, né? Então, ela tem que fazer um acompanhamento, não que seja uma regra, né? Todo o paciente que está acima do peso, ele tem algum problema psicológico. Não é isso. Mas é muito comum e isso tem que ser encarado de uma maneira conjunta, com uma equipe multiprofissional. Mas não existe até um termo que a pessoa tem que assinar quando vai fazer a bariátrica, que depois ela tem que passar por um tratamento psicológico? Antes de fazer qualquer cirurgia bariátrica, ela tem que ter um acompanhamento psicológico, né? Para saber se ela como qualquer outra cirurgia, se ela entende, né, o porquê daquela cirurgia, se ela está disposta a mudar o padrão de vida dela. Porque não adianta nada você fazer, seja uma cirurgia bariátrica, seja uma cirurgia plástica, voltar aos velhos hábitos. E voltar aos velhos hábitos que vão fazer tudo retornar. O Dr. Nau pratica isso. Ele faz a pessoa tentar emagrecer por si próprio, né, com aquela receita que ele dá lá, aquela dieta que ele passa. Se a pessoa mostrar que ela tem força de vontade para emagrecer sozinha, ele aprova. O senhor sabe quem é o Dr. Nau? Sabe? Ele é o médico dos quilos mortais. Dos quilos mortais. A gente tá ligado nisso aqui. Ele trata de pessoas com obesidade mórbida, né? Não é nem mórbida, é super peso. Super peso. E o Dr. Nau é super sincera, ele né? É muito sincero. Inclusive, para uma pessoa que estava reclamando que estava com fome, ele falou que ela já tinha acumulado comida para 4 anos. Né? Ele falou ela falou, eu vou morrer de fome. Ele disse, não vai não. Você já comeu comida de 4 anos. Você já pode ficar 2 semanas sem comer que não vai acontecer nada. O senhor também é super sincero, assim? Acho que ele não pode falar tão na cara. Assim. Mas, doutor, digamos que veio uma pessoa lá que quer ficar com a cintura assim, mas aqui em cima tá gigante. Não pino de boliche. Não dá certo, né? Você tem que mostrar para as pessoas, né? Alinhar a possibilidade de resultado que ela vai ter com a expectativa dela, né? Isso também é uma contraindicação de cirurgia plástica, né? Quando a pessoa acha que ela vai se transformar em outra pessoa, né? Não é tão simples assim, né? Não é mágica. Eu tive uma amiga que colocou bunda e o organismo absorveu. Acontece isso. Sério? Sumiu, aquilo desapareceu. Quando a gente desgasta a vida dela. Gordura, né? Desgasta a vida dela. É uma questão técnica, né? Então você pensa assim, toda célula... Abraço, Márcia. Não podia falar o nome dela. Brincadeira, gente. Toda célula do corpo humano, ela precisa receber sangue, né? Tem uma artéria que leva sangue e uma veia que retorna o sangue para sobreviver, né? Então, quando você tira a gordura de um certo lugar, eu tirei gordura da cintura, quero colocar no bumbum, né? Essa gordura, a partir do momento que você tirou ela do lugar dela, ela está sem vascularização, né? E ela precisa criar uma nova vascularização para sobreviver. Ela vai lá e rouba a sua bunda. Né? Então,
existem técnicas de enxerto, né, e de preparo da gordura para que a taxa de reabsorção dessa gordura seja mínima, né? Se eu só tirar essa gordura e já enxertar em outro local, vai reabsorver quase tudo. Mas tem para como burlar isso ou não? É coisa do sistema da pessoa? Hoje a gente usa um sistema de coleta da gordura fechado, né, onde essa gordura fica decantando para tirar o resíduo que não é viável, né, a célula que não é viável. Depois ela sai desse sistema e vai para uma centrífuga para tirar mais resíduos, e a gente enxerta apenas as células viáveis de gordura pura, né. Esse é o modo correto de se fazer. Exatamente, dentro do limite que aquela pessoa tolera, né, dentro da elasticidade de pele, da anatomia, da estrutura osteomuscular dela. Isso reduz a taxa de reabsorção. Não totalmente. Não totalmente. Então, quando você faz tudo do melhor jeito possível, mais ou menos 20% do que você enxerta é reabsorvido. Né? Olha. Então, a gente consegue manter bons resultados. E tem aqueles casos também, né, doutor, que a mulher não tem gordura corporal, ela não tem nada de gordura, mas ela quer injetar o bumbum. Tem casos que a pessoa precisa dar uma engordada para conseguir tirar a gordura do corpo. Não é assim que funciona. Não, nunca a gente pode mandar alguém engordar para a plástica, né? É um contrassenso. Mas, às vezes chega naquele ditado popular, não dá para ganhar todas, né? Então, quem não tem gordura suficiente para enxertar... Ou não dá para fazer milagre. O famoso não dá para fazer milagre também. Né? Se precisar de doação de gordura, né? Ou tem a opção de colocar prótese no glúteo, que também é uma opção, né? Essa também é uma cirurgia que eu não faço, né? Então... A Michelle está dizendo, Dr. Lucas, profissional maravilhoso. A Sabrina Ostrowski, indica o Dr. Lucas de olhos fechados, excelente profissional, realizou meu sonho. E a Eliane está perguntando, para fazer cirurgia a pessoa tem que estar em um peso, e mesmo assim quando o Dr. Lucas posta no Face cirurgia da lipo, assusta a quantia de gordura mesmo as magras. Não entendi direito, mas você... É que mesmo pessoas magras, você vai fazer uma lipo, você tira às vezes 2, 3, 4 litros de gordura, né? E isso vai mudar bastante o contorno corporal da pessoa, vai afinar a cintura, vai ressaltar as transições da musculatura, afinar o abdômen e tudo mais, né? Dependendo da área que for lipoaspirada. Quando a pessoa está muito acima do peso, eu não posso tirar 20 litros de gordura, né? A gordura a gente sempre mede em litros porque ela sai líquida, né? Quando a gente lipoaspira. Eu não posso tirar 20 litros dela. Até existe uma lei que limita a quantidade de gordura que o cirurgião plástico pode retirar, porque por conta de riscos, né? Quando você aspira gordura, você também aspira um pouco de sangue, você gera trauma, né? Uma resposta inflamatória no corpo. Então isso tem que ter um limite, né? Por isso que lipoaspiração não é para emagrecer, por isso que lipoaspiração não é para quem está acima do peso, né? Você pensa uma pessoa muito acima do peso, eu vou tirar só o limite máximo. Esse limite máximo não vai fazer diferença no contorno corporal dela. Então ela vai fazer um investimento que não vai ter o resultado que ela gostaria, não vai fazer diferença, né? E ela vai continuar acima do peso, né? Por isso que não é indicado, às vezes a gente fala não, né? Claro que você explica para a paciente tudo isso, tem gente que entende, tem gente que não entende, né? Vou procurar uma segunda opinião. Tem gente que sai chorando pela... Tem gente que sai chorando, tem gente que entende e corre atrás do prejuízo, né? Essa semana, segunda-feira, eu atendi o retorno de 6 meses de uma paciente que veio de São Mateus, ano passado. Ela consultou no início do ano passado. Ela estava bem acima do peso. Eu falei para ela perder 15 quilos para fazer a cirurgia. Ela mesma falou, doutor, eu saí chorando da tua consulta, mas aquilo virou uma chave na minha vida. Quando ela voltou no final do ano para fazer a cirurgia, ela tinha perdido 18 quilos. Ela fez a cirurgia, a abdominoplastia dela com lipo, e ela ficou com um resultado maravilhoso. Mas até olhando as fotos dela, assim, ela parece mais jovem, sabe? O pescoço dela voltou a aparecer e tudo mais. Além, isso é secundário, né? Isso é estética. Além do benefício de saúde, né? A gente sabe que obesidade é doença, né? As pessoas não admitem isso, mas obesidade é uma doença e gera vários outros problemas de saúde em associação. Doutor, com quantos quilos ela voltou para fazer o procedimento? O peso em si da pessoa é relativo, né? Porque uma pessoa da altura que tem também. 1,50 de altura, ela tem um peso, uma pessoa que tem 1,90 m, né? E também a outra questão é o percentual de gordura, né? Porque às vezes uma pessoa ela treina bastante, ela faz muita musculação, ela pode ter um pouco acima do peso, mas aquilo não é gordura, é massa muscular, né? Então são vários fatores que a gente tem que analisar, Doutor, né? Não só o peso isoladamente. A questão da genética mesmo, né? Às vezes eu tenho a impressão, aí o senhor me corrige se eu estiver errado,
que, por exemplo, eu tenho uma gordura visceral, né? O meu pai tinha gordura visceral, meus irmãos todos têm gordura visceral, eu tenho gordura visceral. Aí eu vou pra academia, obrigado. Aí eu vou pra academia, me mato. Tudo bem, eu não sou um exemplo na alimentação, né? Não sou um exemplo na alimentação. Eu também como que mais desgraçado. Vamos dizer assim, eu vou lá, procuro o senhor, então vamos tirar essa... Não é possível tirar, mas vamos dizer que fosse um outro problema que fosse possível tirar. A genética não vai gritar mais alto depois e voltar tudo como era antes? A genética influencia, às vezes, na facilidade com que a pessoa ganhe peso, né? Então, a gente sabe que tem pessoas que comem um caminhão por dia e não engordam, né? São pessoas magras que ruim, né? São abençoadas, né? Exatamente. Eu era assim dos 20, lembra? Não que isso seja saudável também, né? Não, porque você não engorda, que você pode comer o que você quiser, né? Você também acumula gordura dentro das artérias, também tem risco de infarto, outras coisas do tipo, né? Mas a gente sabe que a gordura não vem do ar, né? Então, o que você engorda é o que você come, né? E muitas vezes o problema não é nem o que a pessoa come, é o que a pessoa não gasta, né? Então, se ela você precisa gastar aquela energia. E gastar aquela energia, tudo bem, você vai manter uma estabilidade do teu peso. Por isso a importância do exercício físico. Exatamente, né? E o exercício físico também ele previne o envelhecimento, né? Principalmente para mulheres quando chegam no período da menopausa, né? Que existe uma alteração hormonal muito grande no corpo da mulher. E se ela é sedentária, fumante, não cuida muito da alimentação, ela sofre um baque muito grande, né, nesse período, né? Às vezes eu atendo mulheres assim, doutora, a vida inteira eu fui magra e agora não mudei nada, continuo o mesmo hábito de vida e estou engordando, né? É a questão da alteração hormonal e tudo mais, por isso que era importante, ela era sedentária, né? Era importante ela ter feito atividade física a vida toda para não ter uma alteração tão brusca assim quando chegar na uma reserva para o futuro. Sim, mas a genética pode influenciar, ou seja, ela pode fazer com que eu retorne mesmo depois de fazer uma cirurgia. Com certeza. É uma sina de não ter, a medicina não tem como resolver isso, né? Mas basicamente, se a pessoa engordou, é porque ela está acumulando mais do que gasta, né? Então o problema pode ser ou está gastando pouco ou está comendo muito, ou os dois, né? Eu sei que não é a sua especialidade, o senhor nem faz esse tipo de cirurgia, mas precisamos falar sobre Stênio Garcia. O que aconteceu com o rosto daquele senhor, né? Ou seja, a harmonização facial, que é a modinha, né? E é uma cirurgia plástica, né? Na verdade, a harmonização facial não é uma cirurgia, né? Ela é uma combinação de vários procedimentos possíveis. Mas quem é indicado é o médico cirurgião plástico, ou qualquer pessoa pode fazer. Existem vários profissionais que fazem, né? Hoje em dia, na verdade, nada contra os frentistas, mas daqui a pouco até o frentista do bolso vai aplicar lá com uma agulha na tua cara. Chega lá e daí vai gasolina ou vai botox na cara? O que você quer? Mas enfim, eu vou entrar nesse médico. Mas eu acho que tem vários dentistas que fazem isso muito bem e são habilitados para isso e não tem problema nenhum. O que eu acho que é o problema? Por exemplo, o Stênio Garcia, ele deve ter o que? Seus 70, 92. Né? Então a pessoa, quando ela é idosa, ela vai ter flacidez de pele em excesso, né? Esse tipo de pessoa, antes dela fazer uma harmonização facial, ela tem que fazer uma avaliação de bom senso, né? Porque muitas coisas é só a cirurgia que vai te devolver, né? Você pensa que a pele está flácida, né? Você vai colocar um preenchedor para preencher essa flacidez. Imagina a quantidade de preenchedor que você precisa para preencher o rosto de alguém de 90 anos. Por isso que ficou aquele horror, né? Se ele tivesse feito uma cirurgia, retirado o excesso de flacidez e depois da cirurgia tivesse feito um ou outro procedimentinho, ele teria ficado com um resultado muito mais natural, muito mais bonito, né? Mas se você quiser resolver tudo só com preenchimento, você enche a cara da pessoa de volume, você transforma ela em uma lua cheia, né? E fica feio, né? Por isso que a cirurgia muitas vezes ela traz resultados mais naturais e a harmonização facial complementa ela, né? Mas ela não é invasiva, é que tenho curiosidade de saber como é que faz. Ela não é invasiva, ela não tem corte. Ela só preenchendo. Com uma agulha. Então, você pega o preenchedor e injeta e vai crescendo o rosto. Só que quando tem muita valeta para preencher, enche demais, ele fica muito cheio. Mas quem já é cheio, daí faz como? Não tem? Quem já tem uma carga cheia, não vai ter que preencher nada, né? Se a pessoa já tem aquele rosto mais oval, mais gordinho, por genética mesmo, às vezes a pessoa nem está acima do peso, tem aquele rosto mais cheinho. Essa pessoa não deve fazer muito preenchedor, senão ela vai ficar mais ainda. Mais né? ainda. Então, e tem um prazo de validade, né?
Porque que nem os ex-BBBs eles fazem, porque eles só tiram uma grana do BBB, e daí dá um ano elas voltam com a cara do antigamente, porque não tem como pagar pela... Porque é um ano e pouco que dura, né? É um ano. Depende do produto. Assim, depende de quem está aplicando e tal, né? Muito bacana. O Carlos Bremer também. Bom dia, Ednei, tudo bem? Super recomendo o Dr. Lucas, além de ser uma pessoa simples, humilde, como a gente foi médico da minha esposa, né? Abraço aí ao Carlos, né? Bom, mais alguma pergunta? Não, acho que dos que... nossos espectadores também, acho que a gente fez todas, né? Que tinham chegado aqui, né? Bacana. Então tá, Dr. Lucas Galotti, médico cirurgião plástico aqui de Canoinhas, um profissional para nos orgulhar, né? A gente começou essa conversa falando de pacientes que vieram da Austrália, da Espanha, para fazer cirurgia com ele aqui, saíram super contentes, né? E os próprios pacientes aqui, pelos relatos até que vocês passaram pra gente, também são muito satisfeitos e a gente muito se orgulha de tê-lo conosco, né? A gente falava ainda mais cedo, né, doutor, sobre a importância do interior para o médico, porque o médico um tempo atrás falava muito, né, de quer ir para o grande centro, mas hoje já está tendo essa valorização maior do interior, né? E a gente quando veio para cá, tanto eu quanto a minha esposa, meu irmão, né, que também são médicos. O seu irmão esteve aqui também, né? Esteve aqui também. A minha esposa é ginecologista também, né? A gente tentou trazer para o interior o que as pessoas tinham que ir para a capital antigamente para buscar, né? Então, claro que é um investimento pesado, né? Como eu falei, o material que eu tenho no hospital, ele é basicamente, o material cirúrgico ele é todo meu, né? Então a gente teve que desembolsar muito dinheiro, né? Na casa de milhões para trazer toda essa aparelhagem que é muito cara para poder oferecer esse serviço de qualidade, né? Mas eu, como todo bom canoinhense, né, sempre quis retornar, investir na minha cidade e proporcionar isso para a população daqui. Legal, por isso merece toda a nossa valorização. Doutor, muito obrigado, abraço para o senhor, muito obrigado por ter vindo ao programa, aceitado o nosso convite e sinta-se convidado outras vezes, aliás, vamos trazer ele outras vezes, né, para falar sobre esse assunto, que todo mundo tem alguma coisinha, né, que quer mudar, vai ver que não é bem assim, né, tem que pensar muito bem. Mas vai preparando teu cofrinho, se precisar daqui 10 anos, alguma coisinha aí, vai fazendo uma poupança aí, né? Vai colocando lá no cofrinho. Obrigado, doutor, seja bem-vindo outras vezes.